todo esse processo que eu falei para você, onde eu digo que todas as pessoas sabem interpretar, eu tenho que te dizer que isso aconteceu comigo. Eu já contei essa história. Isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa travada. Por quê? Primeiro que eu tentava entender toda a matéria. Eu tentava dominar a matéria antes de começar a fazer os exercícios. Era esse tipo de pessoas. E eu tinha uma certa dificuldade em aplicar isso nos exercícios. Por que eu tinha essa dificuldade? Principalmente porque eu estava pegando exercícios no nível acima do meu. Então aquelas pessoas que falam assim, mas eu entendo toda a teoria, mas eu não consigo aplicar. Eu entendo toda a teoria, mas não consigo fazer uma questão do Enem. Para você atingir os 847, você que está me ouvindo isso, 847 pontos de matemática, o que você está precisando é melhorar aí o seu tiro. Você tem que pegar essas questões. Então, lá quando eu estava no meu pré-vestibular, né, depois de ter zerado um simulado, eu entrei numa turma que foi apelidada lá pela galera de Clube do Bostinha. E nesse Clube do Bostinha, eu tinha que fazer vários exercícios. Só que esses exercícios eram bem fáceis. Naquele momento eu estava me preparando para a prova do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Então os exercícios não eram contextualizados. Porque a prova do IME é bem diferente da prova do Enem. Naquela época era muito diferente da prova do Enem. Pra você ter uma ideia, na época que eu fiz vestibular nem existia Enem. Ou seja, eu sou meio velhinho, né? Mas é a vida. E aí o que acontece? Naquele momento ali, aqueles exercícios fáceis foram me dando um estímulo. E eu fui aprendendo a matemática de uma maneira totalmente diferente. Eu deixei a teoria um pouco de lado, ia fazendo exercícios e ia melhorando. Nos simulados, a partir dali, eu comecei já a melhorar significativamente. Depois começaram algumas provas, eu passei na escola naval, passei em algumas outras provas e depois veio a prova do IME e eu consegui ser aprovado. Então, olha só, tudo isso começou para eu ajustar as questões para o nível que eu estava. Né? E eu via que, como eu falei, né, que tinha esse clube do Bostinha aí, esse clube era chamado de clube do Bostinha, porque os exercícios eram muito simples, né? Já existia o clube do Bolinha lá, chamado clube do Bolinha, onde eram os 20 melhores alunos desse pré-vestibular. E esses 20 melhores alunos desse pré-vestibular, eles trabalhavam questões bem mais complexas, extremamente complexas. E o que aconteceu foi o seguinte, na prova do IME, várias pessoas que estavam no clube do Bolinha, entre os melhores alunos, os mais qualificados, não passaram. Então, se você quiser atingir os 847 pontos de matemática no Enem, você tem que ter a habilidade de proteger a sua emoção, proteger a sua autoconfiança. Uma das formas de proteger é você fazer exercícios que você consegue resolver no momento atual que você está agora. Isso é uma forma. E aí sim, você começa a escalar esses exercícios. Fazer exercícios cada vez mais difíceis, todos eles no estilo do Enem, até chegar nas questões do Enem.